Bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No projeto Leia a Bíblia Comigo, nós nos encontramos no livro de Ezequiel, no Velho Testamento, no capítulo 7, hoje, 16 de agosto de 2023. E esse capítulo 7, ele é apresentado para nós de uma forma bem poética, É um poema lírico, na verdade. É um hino de triunfo pela justiça divina sendo aplicada, e eliminando então a idolatria e a rebelião. E o propósito, de todo o juízo de Deus sobre a nação de Israel e Judá não era outro a não ser levá-los ao resultado de arrependimento, contrição, quebrantamento, Na verdade, sempre quando Deus entra com juízo sobre uma nação, sobre um povo, sobre uma pessoa, quando os olhos do Senhor vêm com mão para tratamento, sempre o resultado final é um verdadeiro conhecimento de Deus, por meio do arrependimento sincero, Sempre a Bíblia vai dizer para nós que sempre este é o motivo que Deus tem para corrigir, para fazer correção, E vamos à leitura. O capítulo, ele traz o título O Fim Vem, Lembra que é um poema lírico, uma forma literária poética de escrever, que foi escrito esse capítulo 7. Verso 1. Veio ainda a palavra do Senhor a mim, dizendo: Ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel: haverá fim. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti. Enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei segundo os teus caminhos, e farei cair sobre ti todas as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: mal após mal, eis que vem. Haverá fim, vem o fim, despertou-se contra ti. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, é chegado o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. Agora, em breve, derramarei o meu furor sobre ti. Cumprirei a minha ira contra ti. Julgar-te-ei segundo os teus caminhos e porei sobre ti todas as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade. Segundo os teus caminhos, assim te castigarei, e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu, o Senhor, é que firo. Eis o dia, eis que vem, brotou a tua sentença, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Levantou-se a violência para servir de vara perversa. Nada restará deles, nem da sua riqueza, nem dos seus rumores, nem da sua glória. É bom que a gente diga, que quanto mais obstinado, mais indomável for o nosso coração, o nosso amor próprio, mais instigada será a vara da correção divina sobre as nossas costas. Ouça isso. Quanto mais obstinado for, quanto mais indomável for o nosso orgulho, porque o que nos impede de nos arrepender daquilo que é mal em nós?
de corrigir o nosso caminho. É o nosso orgulho, é o nosso amor próprio, que não se rende a Deus e por conta disso nos coloca nessa posição de estar recebendo, a vara da correção. Versículo 12. Vem o tempo, é chegado o dia, o que compra não se alegre, e o que vende não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles. Porque o que vende não tornará a possuir aquilo que vendeu, por mais que viva, porque a profecia contra a multidão não voltará atrás. Ninguém fortalece a sua vida com a sua própria iniquidade. Esse versículo 12 e o 13, ele nos leva a refletir que por muitas vezes na história do mundo, a desgraça humana forçou nações, povos a pensarem nas coisas eternas e por um momento desviaram os olhos das coisas terrenas, com suas riquezas, e colocar os olhos naquilo que realmente é importante, que é a eternidade, Por isso, nosso devocional de hoje tem o título Onde Passaremos a Eternidade, E é interessante o finalzinho do verso 13, que diz, olha, ninguém fortalece a sua vida com a sua própria iniquidade. Iniquidade é o pecado repetido, Na iniquidade, o pecado que é repetido não traz força para nós, mas traz desgraça, traz sofrimento, traz dor, traz lamento. Não há esperança na repetição do mal do nosso coração. É isso que significa. Ninguém fortalece a sua vida com a sua própria iniquidade. Não há esperança na repetição do mal do nosso coração. Versículo 14. Tocaram a trombeta e prepararam tudo, mas não há quem vá à peleja, porque toda a minha ira ardente está sobre toda a multidão deles. Fora está a espada, dentro a peste e a fome. O que está no campo morre a espada, e o que está na cidade, a fome e a peste o consome. Aqui está se referindo ao cerco de Jerusalém, O momento da derrocada mesmo de Jerusalém, quando os caldeus tomam a cidade depois de 18 meses de cerco. Se algum deles, verso 16, se algum deles fugindo escaparem, estarão pelos montes como pombas dos vales, todos gemendo cada um por causa da sua iniquidade. Iniquidade, pecado repetido, Todas as mãos se tornarão débeis e todos os joelhos em água. Cingir-se-ão de pano de saco e o horror os cobrirá. Em todo o rosto haverá vergonha e calva em toda a cabeça. A sua prata lançarão pelas ruas e o seu ouro lhe será como sujeira. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Eles não saciarão a sua fome, nem lhes encherão o estômago, porque isto lhes foi o tropeço para cair em iniquidade. De tais preciosas joias fizeram seu objeto de soberba, e fabricaram suas abomináveis imagens e seus ídolos detestáveis. O grande problema, a grande abominação do povo de Israel e o povo de Judá, foi ter fabricado, ter se corrompido, ter se prostrado, ter cultuado imagens de escultura, Cultuaram a criatura ao invés do Criador. Esse foi o grande mal dessa nação. Verso 21, portanto, eu fiz que isso lhe fosse por sujeira, eu entregarei nas mãos dos estrangeiros por presa, e aos perversos da terra por despojo, eles o profanarão. Desviarei deles o rosto, e profanarão o meu recesso. Nele entrarão profanadores e o saquearão. O meu recesso aqui, que está sendo citado, é o Santo dos Santos, No templo tinha aquele lugar onde só o sacerdote podia entrar
ainda amarrado por uma corda. Era o Santo do Santo, era o lugar onde a glória do Senhor estava presente com a Arca da Aliança. Tá? E esse lugar ele foi profanado várias e várias vezes por causa da idolatria do povo. Né? Versículo 23, faze cadeia, porque a terra está cheia de crimes e de sangue, e a cidade cheia de violência. Farei vir os piores de entre as nações, que possuirão as suas casas. Farei cessar a arrogância dos valentes, e os seus lugares santos serão profanados. Vem a destruição, eles buscarão paz, mas não há nenhuma. Virá miséria sobre miséria, e se levantará rumor sobre rumor. Buscarão visões de profeta, mas do sacerdote perecerá a lei, e dos anciãos o conselho. O rei se lamentará, e o príncipe se vestirá de horror, e as mãos do povo da terra tremerão de medo. Segundo o seu caminho lhes farei, e com os seus próprios olhos os julgarei, e saberão que eu sou o Senhor. Né? Então, o que fica para mim dessa leitura? Né? Eu tiro aqui do versículo 19. Né? A sua prata lançarão pelas ruas, e o seu ouro lhe será como sujeira. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Queridos, prata, ouro, bens, conta bancária recheada, não nos pode livrar do juízo de Deus. Não pode nos livrar da morte. E aí fica a grande pergunta, né? Nós usamos os nossos recursos financeiros para nos aproximar de Deus, ou por causa da busca incessante pelo recurso financeiro, nós estamos dia a dia mais longe de Deus? O que a gente faz é o que vai determinar para onde passaremos a nossa eternidade, né? Essa é a grande pergunta, né? Eu lembro que Jesus contou uma parábola, né, sobre essa questão do homem que havia acumulado nos seus celeiros todos os bens que ele pôde acumular. E aí a morte chegou para ele, né? E a grande pergunta: louco, hoje ainda pedirão a tua alma, né? Que adianta a gente correr atrás de tanto recurso financeiro e nos afastar de Deus, ficarmos longe de Deus? Não. Nós precisamos aprender a usar os nossos recursos financeiros em prol de nos aproximarmos de Deus cada vez mais. E precisamos responder dentro do nosso coração aonde é que nós vamos passar a eternidade. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O passaporte para a vida eterna, para onde passar a eternidade, só Jesus Cristo tem e só Ele pode nos dar. Então, os nossos recursos precisam nos levar nesse lugar de conhecer o Deus que pode nos libertar da morte eterna e nos dar vida e vida com abundância. A morte, ela vai chegar para todos nós. A morte vai chegar para todos nós. Mas quem está em Jesus passa da morte, da vida para a vida, porque Jesus nos dá abundância de vida, né? Ele nos garante a vida eterna, né? Quero fechar com João capítulo 5. Queridos, olha, eu estou tão cansada por causa da Feira da Partilha, que às vezes o Espírito Santo me traz o texto
eu já tinha decorado, mas às vezes eu esqueço, tá? Mas eu quero fechar com João 5:24, tá? João 5:24. Em verdade vos digo, tá? Aonde você vai passar a tua eternidade? O versículo 5:24, ele vai responder, olha, em verdade vos digo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, tá? Então, reflita nisso. João 5:24. Quem crê na minha palavra tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, onde passaremos a eternidade? Se crermos em Jesus Cristo, crermos na sua palavra, passaremos a eternidade com Cristo. Tá? De que forma for, da maneira que for, quando for, passaremos a eternidade com Cristo. Vamos orar. Querido e bondoso Deus, nós te louvamos, Pai, nesta manhã, nesse dia. Obrigada, Senhor, pela tua palavra que vem para nos trazer a reflexão, para nos mostrar, para nos orientar, para nos dizer, ó Deus querido, o quanto tu nos ama, Pai. Obrigada por esta palavra de João 5:24, que traz para nós certeza, Pai, de que se cremos na tua palavra, aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, temos a vida eterna, não entraremos em juízo e em condenação e passaremos da morte para a vida. Obrigada, Senhor, por esta palavra. Pai, quero te pedir por este dia, o dia de hoje, Senhor. Tu sabes tudo aquilo que me aguarda no dia de hoje. Tu conheces tudo, Pai, e eu quero te agradecer, porque és tu que me orienta, és tu que me mostra, Pai, tudo aquilo que eu preciso ver, tudo aquilo que eu preciso saber. Pai, muito obrigada. Vem com teu poder e com a tua graça, Deus, nos dá sabedoria e discernimento para tudo o que vamos fazer no dia de hoje, para todas as decisões que vamos tomar. Pai querido, que todas as nossas ações te glorifique e te exalte, Pai. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu entrego a causa da feira da partilha nas tuas mãos, Pai. Ó Deus de poder, derrama teu poder sobre aquele lugar. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos de ti, Pai. Nos ajuda, Pai. Paizinho querido, quero orar e pedir pelos amigos, ó Deus, os meus amigos que me ouvem, os irmãos, as irmãs. Senhor Deus, eu não sei as dificuldades, as lutas. Paizinho querido, mas tu a conheces todas, porque tu és onisciente, tu és onipresente, tu és onipotente, aquele que tem todo o poder de mudar as histórias, Pai. Tu tens todo o poder, ó Pai querido, de refazer. Tu és como o oleiro, Pai, que faz o barro. Então, Paizinho querido, e faz um vaso novo, Senhor. Então, Senhor Deus, eu coloco os meus amigos, as minhas amigas, os meus irmãos, as minhas irmãs. Pai, eu os coloco diante do Senhor nesse dia, nessa manhã. Peço que a tua intervenção, peço que a tua boa mão seja sobre eles, Pai. Pai querido, que o coração deles seja um coração maleável, não seja um coração obstinado ao pecado, mas um coração maleável, um coração arrependido, um coração contrito, um coração quebrantado, Pai, que ao ler a tua palavra, que ao ouvir a tua palavra, se conserte, Pai. Se alinhe com a tua vontade. Deus querido, dá essa graça, Paizinho, para esse que me ouve, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que estão passando por lutas financeiras, Pai, da vitória. Pai, ensina-os a lidar com o dinheiro. Aqueles que estão passando por lutas, Pai, de enfermidade, Deus, traz cura, meu Senhor. Traz cura, meu Senhor. Liberta, Pai querido, essa pessoa, Pai querido, tira essa pessoa da dor, do sofrimento, da angústia, Pai. Paizinho, em nome de Jesus, ó Deus, aqueles que estão em depressão, em síndrome do pânico, Paizinho, nos últimos anos, Pai, nos últimos dias,
tem assolado, Pai, a humanidade, as doenças da alma, Pai. Oh, Deus, tenha misericórdia. Vem curar as doenças da alma, Senhor. Tem misericórdia, Jesus. Paizinho, nós colocamos diante do Senhor, Pai, essas vidas preciosas, Pai. Colocamos diante do Senhor e pedimos, Pai, a tua bênção. Sê comigo, Deus, no dia de hoje. Sê com meus filhos, meus genros, meus netos. Ó, Paizinho querido, abençoa, Deus, abençoa, Pai. Nós pedimos uma bênção toda especial para esse dia. Paizinho, tu sabes, ó Deus, tu conheces, Pai, o meu coração. Que a tua luz brilhe nas trevas no dia de hoje, Pai. Que aonde houver trevas, ó Pai, no meu caminho, Paizinho querido, que seja iluminado pela luz do Senhor, ó Pai. Que a verdade do Senhor prevaleça. Pai, na autoridade do nome de Jesus, decreta, Pai, uma palavra de vitória no dia de hoje, Paizinho querido, nas coisas que eu precisarei lidar. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos. E oro assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Lembra, meu amigo, minha amiga, querido que me ouve, lembra de ser Jesus na vida de alguém hoje. Às vezes é difícil ser Jesus na vida de alguém. Mas às vezes a gente precisa deixar de lado aquilo que nos atrapalha e olhar para frente e olhar para o Senhor. Tenha um dia abençoado e até amanhã, se Deus nos permitir.